Eu gostaria de inicialmente dizer que a nossa meditação, a nossa reflexão tem um título, e esse título é Elias do Carmelo à Caverna. Para quem conhece um pouco da história de Elias já vai captar o que mais ou menos nós estamos nos reportando. Essa palavra, na realidade, nós vamos fazer um recorte do ministério de Elias, que eu entendo ser atualíssimo, contemporâneo, e trata da experiência humana, trata da experiência da vida humana. Não importa o tempo. Elias viveu no século 9 a.C., o tempo do reinado de Israel, do rei Acabe. E o que aconteceu nesse trajeto de Elias, do Carmelo à caverna, diz respeito de alguma forma à nossa própria existência. E o que o Senhor quer comunicar aos nossos corações é exatamente a trajetória contrária ao que aconteceu aqui nessa vida de Elias, que chegou a uma caverna. Na realidade, o que o Senhor propõe para as nossas vidas é sair das nossas cavernas em rumo e na direção do Carmelo. Para você entender isso melhor, nós vamos extrair 3 textos da palavra do Senhor. Eu não sei se já está aqui, por favor. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, do verso 1 ao verso 4, nós temos a palavra do Senhor ministrada ao profeta. Então, esta palavra que nós vamos ler aqui, 4 versículos, foi uma palavra dirigida ao profeta Elias. Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. E terminando, ele diz: beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então o Senhor dá uma palavra para Elias se dirigir ao rei Acabe. E aí há toda uma provocação ao rei, ao Estado de Israel naquele momento, e nós vamos ver consequências seríssimas para a vida de Elias a partir de então. Mas houve um momento em que, no desenrolar da história, que nós vamos, como eu disse, fazer um recorte aqui, nós temos um momento de Elias lá no Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, exatamente o verso, primeiro livro dos Reis, o verso 18, do capítulo 18, capítulo seguinte, no verso 36, diz aí, primeiro Reis 18, 36, diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Que coisas? Palavra, oração de Elias ao Senhor no momento em que aconteceram algumas coisas extraordinárias lá no Monte Carmelo. E ao final, Elias refugiado numa caverna. É o terceiro texto que está lá também no livro dos Reis, no capítulo seguinte, 19, no verso 9. Capítulo 19, verso 9 diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Certamente Elias estava num lugar absolutamente errado para aquilo que o Senhor havia estabelecido para ele. Elias, como eu disse, foi um profeta do reinado
Israel durante a administração do rei Acabe. Acabe reinou sobre Israel durante 22 anos. E ele conseguiu ser um campeão em fazer o que era mal perante o Senhor. A Bíblia fala exatamente isso. Nenhum antecessor de Acabe havia afrontado tanto o Senhor como Acabe. Mas ele não fez isso sozinho, porque ele teve uma ajudadora que é conhecida no meio da igreja como a representação da prostituição espiritual. A sua esposa Jezabel, que era serva de Baal. Inclusive os profetas de Baal se alimentavam à mesa com esta mulher, e ela decidiu que não queria nenhuma aliança com o Deus de Israel, não queria absolutamente nenhuma aliança, e ela passou a perseguir qualquer possibilidade de existência de um profeta de Deus no meio do povo. Eu até registrei aqui que Acabe tomou como esposa Jezabel e acabou servindo a Baal, chegando a levantar um altar em Samaria. Veja a importância, veja o impacto, e aí a gente já tira uma conclusão muito simples de como essa mulher impactou e influenciou a vida do rei. Ele era o rei, mas havia uma influência maligna através da sua esposa, que significou a perseguição dos profetas do Senhor. Baal era um deus cananita, responsável pela chuva, responsável pelo trovão, responsável pelo relâmpago e pelo orvalho, segundo o entendimento dos seus servidores. Baal é quem fornecia a chuva que regava a terra e que possibilitava o povo ter o seu alimento. Então, nós estamos diante de uma possibilidade que, havendo a necessidade de chuva, ou havendo a necessidade, vamos supor, de fogo para uma fogueira, certamente eles iam buscar a providência e o serviço e a bênção de Baal. Exatamente o que acontecia durante o tempo em que a chuva caía, o relâmpago rasgava os céus. Os servidores de Baal criam que esses fenômenos eram provenientes da bênção de Baal. Bem, então Elias é chamado para trazer uma palavra, para levar uma palavra, melhor dizendo, ao rei Acabe, que o transformou em inimigo número 1 do estado. A Bíblia relata que foi um profeta perseguido em todas as vilas, todas as aldeias, todas as cidades, porque o que ele profetizou foi exatamente o que aconteceu. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu coloquei aqui: o enfrentamento era inevitável, já que Baal era justamente o Deus da chuva e do orvalho. Prova de fogo para Baal, então. Porém, Elias seria alimentado pelo Senhor. Foi o que ele estabeleceu. Olha o plano de Deus. Preste atenção nos detalhes, irmão, que nós podemos extrair e tirar algumas conclusões que são valiosíssimas para nossas vidas. E o que Deus estabeleceu é que ele alimentaria o servo dele, porque o Senhor sabia o quanto Elias seria perseguido por conta daquela palavra proferida, aquela autoridade, aquele governo. E o Senhor então falou: olha, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: sai fora, sai daqui, que o negócio vai ficar feio do seu lado. Diz a Bíblia: retira-se daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do
Querite, que nós lemos fronteira ao Jordão, e beberás da torrente, e ordenarei, Deus absoluto, os corvos entendem o comando do Senhor. E às vezes nós nos embaraçamos todos. Eu vou ordenar aos corvos que te alimentam. A corrente, a água e os corvos vão levar a proteína que você precisa. Vai para lá, que sua vida vai ficar difícil. Então, entra em ação um planejamento que eu considero os primeiros drones da nossa existência. É verdade. É um drone de Deus, disfarçado de corvo, lá pelo alto, que traz o alimento. E olha como Deus é sábio. Como poderia Acabe ou Jezabel desconfiar do corvo? Inimaginável. Além disso, como poderia o corvo delatar Elias? Então veja que Deus, em algumas situações, ordenou e confiou no corvo, e não propriamente no homem, porque o corvo obedeceria cabalmente o seu comando. É o drone de Deus, levando proteína para o profeta. Corvo não deixará pegadas, nem falará mais do que deveria. É ou não é? Esse é o plano do Senhor. Eu coloquei aqui que há uma lição que fica para todos nós, irmãos. O plano de Deus tramita no nosso inimaginável. Algumas coisas nem o profeta Elias tomou conhecimento. Escuta isso. O profeta de Deus não vai receber todas as informações, e há um motivo plausível, divino, para que ele não saiba tudo, mesmo porque possivelmente ele não suportaria, nenhum de nós. É um inimaginável no plano de Deus. Deus queria salvar Nínive. Como passaria na cabeça de Jonas que o plano de Deus para levá-lo a Nínive seria no ventre de um grande peixe? Inimaginável. Senão ele não tomaria o barco. Deus trabalha no nosso inimaginável. Não tem plano nosso para entender o plano de Deus. Ah, Senhor, se tivesses vindo antes que ele falecesse, tenho certeza que ele seria curado. Calma aí, você só não imaginou que eu sou a vida. Lázaro, vem para fora. Nós temos consciência disso? Que você não imagina a possibilidade de Deus. Ah, ele não vem mais não. É tarde da noite. Nós estamos aqui à deriva. Daqui a pouco, inimaginável, ele vem sobre as águas. Por que você está em crise? Deixa que Deus faz aquilo que você não pode. Deus é o nosso Deus do impossível, e para Ele te guardar, Ele vai no seu inimaginável. Você nem sabe o que Deus vai fazer por ti. Você não imagina o tamanho do amor dele, Alexandre, por ti. O que Ele vai fazer não cabe a nossa cachola. Não cabe. Eu não entendo. Eu não sei como. Mas que Ele vai fazer, Ele vai. Que Ele vai fazer, Ele vai. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a torrente secou também. Não tem aquela história? Até aqui
ajudou o Senhor. Agora parece que a coisa está mais difícil. Será que Deus vai me socorrer? Porque até aqui eu consegui me livrar, bênção do Senhor, mas a torrente também secou, pois não chovia sobre a terra. Então chegou lá, secou. E aí o Senhor orienta Elias novamente. Sabe o que a gente, onde a gente peca? E uma vez meu pai me repreendeu, que eu estava passando por uma tribulação, estava dando tudo errado naquele dia. Meu pai assim, meio que apavorado, disse: meu filho, você orou hoje? Eu não esqueço essa reprimenda. Você orou hoje? Vem cá, você pediu a orientação do Senhor? Você pediu o palpite de Deus, pelo menos? Você falou com o Senhor? O Senhor foi a Elias e disse o seguinte: olha, você vai se deslocar para Serepta, atualmente é um distrito do Líbano, pois lá uma viúva vai te sustentar. Está lá no verso 9 do capítulo 17. Vocês sabem disso. A viúva. Aí Elias chega e encontra a mulher recolhendo umas lenhas. Chega o profeta e diz: olha, eu estou precisando de água e de pão. Aí há um outro movimento de Deus nesse processo. A mulher está sem esperança nenhuma, e é uma serva do Senhor. A Bíblia diz, ela diz assim: olha, meu caro, não vai dar jogo. Assim, palavras. Só tem um bocado de farinha e azeite, que representa a última refeição minha e do meu filho antes da morte. Veja que o tempo era muito difícil. Veja que aquela mulher, serva do Senhor, também já havia sido ceifado do seu coração toda a expectativa, toda a esperança de vida. Isso não é bem contemporâneo? Quando a dificuldade vai te abraçando, e acontece mais uma coisa, e acontece mais uma coisa, e a esperança vai se distanciando, vai como se divorciando de você, até a esperança diz: eu e você é filho demais, deixa eu ficar longe de você. E assim era a situação do coração daquela mulher. olha, senhor Elias, infelizmente não vai ser possível compartilhar a minha farinha e o meu azeite. Interessante notar aqui algo muito importante, porque se você fosse Deus, ou eu fosse Deus, qual a ideia que você teria para que o profeta Elias fosse bem recebido lá pela viúva? Vou dar uma sugestão: você mandaria um anjo, você mandaria um outro profeta. Olha, vai chegar aí um servo meu, e é para você alimentá-lo, porque eu vou cuidar de você e dele. Não é razoável? E ela era serva do Senhor. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Não teve um anjo, não teve um profeta, não teve uma luz, não teve nada. O que eu quero dizer é que a única coisa que havia no coração de Elias nesse momento era a certeza da palavra que foi ministrada pelo Senhor no seu coração. E às vezes, meu amado, minha amada, é tudo que você tem, é tudo que você terá, porque as pessoas que estão ao seu derredor às vezes não vão entender, não vão imaginar o que está acontecendo na sua vida, porque elas têm os seus desafios, têm as suas tragédias, têm a sua agonia própria. E aquela mulher tinha realmente razão para não se preocupar muito com Elias, porque ela já estava numa situação bem precária, estava esperando a morte. Mas Elias se manteve firme. O que aconteceu? Eu coloquei aqui: então vem o extraordinário, que é de manter a nossa alma alimentada de esperança. Talvez entre nós, talvez aconteceu
ou poderá acontecer, não hoje, mas daqui a algum tempo, talvez está acontecendo, quando as circunstâncias da vida nos colocam nas cordas. E você começa a duvidar da possibilidade de Deus. Sabe por quê? As coisas que te apontam estão tão bem estruturadas, parece que estão tão bem definidas, consolidadas, fundamentadas, pacificadas. E aí você fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Isso aí está entregue. Nós não falamos até, uma questão. Você não acredita mais na intervenção do Senhor em determinadas situações. Você está mortalmente apartado da esperança, da expectativa de Deus. Mas Elias, nesse momento, Elias ainda está convicto. Ele diz: Elias guardava a convicção de estar seguro na palavra ministrada pelo Senhor, independentemente do crer da viúva. Ele diz, Elias dá uma palavra de fé, mas com base na sua convicção em Deus e não nas circunstâncias. Isso não é fácil não, gente. Uma palavra de fé não com base nas circunstâncias, mas com base naquilo que você crê que o seu Deus pode fazer ainda, aqui, agora, hoje, nesse lugar, amanhã, em qualquer momento, no momento dele. Elias ministrou e disse: não temas. Ei, olha para a sua alma, não temas. Cuida de primeiro me alimentar, pois haverá alimento para você e seu filho. Elias diz convicto: assim diz o Senhor. Está lá em 1 de Reis 17:14, se você quiser conferir. A farinha e o azeite não faltarão na sua panela enquanto a adversidade estiver ao seu redor. O ponto final que estabelece é o Senhor. A sustentabilidade vem de Deus. Não é da sua inteligência, da sua artimanha, do seu talento. Porque o que Deus faz transita pelo nosso inimaginável. Segura isso, por favor, em nome de Jesus. Guarde, resgate a esperança que se foi ou que está se esvaindo. Nós temos muitos desanimados entre nós, irmãos. Nós temos muitos entristecidos entre nós, desacalentados entre nós. E aí acontece algo que vai mexer até com Elias. Por essa ele não esperava. Vem o Senhor e permite a enfermidade e a morte do filho da viúva. Eu estava absolutamente feio naquele ambiente. Aí a cabeça de Elias não alcança. Alguém imaginava. Elias sabe de nada, Elias. Diante da grandeza do Senhor, profeta. Deus vai, Deus manda, mas Deus não precisa falar tudo. Aí o Senhor, Elias fala: Senhor, agora eu não entendi nada. Abençoa a mulher, vai dar fartura e de repente dá uma ceifada nessa, tira o filho. Estou confuso. Então guarde isso no seu coração. Por mais que você tenha tido revelação, por mais que você tenha o entendimento da palavra, tem coisas que Deus não vai comunicar a você nem a mim, porque é plano dele. Porque se ele comunicasse, você ia se desviar. Porque Deus sabe a profundidade que ele tem que trabalhar no seu coração para mudar você, para me mudar. Presta atenção nisso. Nós precisamos ser mudados mais do que nós possamos imaginar. Muitas vezes nós estamos estabilizados. Não está bom para mim, está bom nada, está bom nada. Deus tem plano para mexer com a sua estrutura, para te levantar, mas para que você se levante, Ele tem que te
enfrentar a nossa carne, a dureza do nosso coração. Vai dar confusão, você não vai entender nada. Que é isso? Deus, que é isso? E aí Elias, confuso, atrapalhado, ora ao Senhor para que o menino volte a ter vida. E a mulher também está em confusão. Meu Deus, pequei, cheio de culpa, pequei com o Senhor. Aí o menino volta a ter vida. Sabe por quê? Meu Deus do céu, eu fiquei maravilhado. Você sabia, se você for olhar atentamente o texto bíblico, você sabia que a viúva não estava querendo nada em Elias? Deus trouxe a existência, alimento, mas até então, você olha o texto bíblico que ela fala: agora, a partir de agora, eu sei que você é profeta de Deus, que você veio da parte do Senhor. Então, o que o Senhor fez foi ministrar o coração daquela mulher incrédula, para que ela tivesse confiança que ali estava o servo enviado do Senhor. E foi algo que nós não imaginamos, Elias não imaginou, muito menos a mulher, porque estava no inimaginável do homem. Mas a partir daí então, essa mulher pôde crer com paz. Sei lá quem é esse homem, eu sei lá. Eu coloquei aqui: o Senhor certamente trabalhou com Elias nesse episódio, pois tem todos os seus feitos. Deus irá nos falar, basta somente agora. E em nome do Senhor Jesus, isso vai ajudar muito a sua alma, vai ajudar muito a tua vida, em todos os nossos momentos, sejam eles quais for. Se você tão somente confiar na palavra e obedecer a palavra, sem querer às vezes entender muita coisa, confia na palavra, confia na promessa, confia que o Senhor, Ele manda corvo te alimentar se for preciso. Confia que o Senhor vai ao seu encontro, que o plano de Deus é muito melhor do que o seu plano. Basta confiar. Eu não sei, não estou entendendo nada, eu não sei quando isso vai terminar, eu não sei como vai terminar. A única coisa que eu sei é que eu espero em Deus, eu espero no Senhor. O acontecimento de Deus, e não forjado pelo meu braço, em nome de Jesus. Algum tempo depois, Elias é ordenado ao Senhor a retornar a Acabe. A palavra nos informa que naquele tempo Jezabel já estava em plena perseguição aos profetas do Senhor. Mas também ela registra que o Senhor determinou que 100 profetas dele fossem guardados. Você pode perceber. Jezabel estava pensando assim, que as trevas pensam que estavam afundando, mas o Senhor, Ele levantará o servo dele, Ele guardará o servo dele, não importa o tempo, não importa a perseguição. O Senhor sempre cuidará de ter um testemunho para dar seguimento aos seus planos, que os planos de Deus não são passíveis de serem anulados por Jezabel, nem pelas trevas. Diz a palavra: 100 profetas. O profeta é uma pessoa sempre indesejável no ambiente da iniquidade. Tem essa questão. Aquele que guarda a mensagem do Senhor, e a gente não deve viver iludido por isso. Às vezes você vai ser preterido em algum lugar porque você se diz e fala que é servo do Senhor, e apresenta-se como servo do Senhor, e age e fala como servo do Senhor. Então sempre haverá uma resistência. Isso é algo absolutamente previsível, porque nós estamos num campo e numa moradia e num CEP que não é o nosso ainda. A nossa morada não é aqui mais, não é isso, gente? É verdade.
sempre inconveniente. Todo profeta, quando chega, avassaladoramente inconveniente. Um exemplo disso foi João Batista com Herodes lá em Marcos 6. Não é isso. É o governador, é o chefe, poder de mandar matar, mandar prender. Mulher do seu irmão, não é isso. Você tem um caso com ela. A gente sabe o que aconteceu por conta disso. A crise da fome estava castigando a nação. Aí entra em cena, no primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 18, Elias encontra o Senhor, determina que ele vá a Acabe. E aí o Senhor, nesse trajeto, Elias encontra um mordomo chamado Obadias. Obadias é aquele que é usado por Deus, servo do Senhor, que está guarnecendo e guardando os profetas contra a perseguição de Jezabel. Servo do Senhor que havia guardado e sustentado os 100 profetas do Senhor. Aí Obadias entrou em crise. Por quê? Porque o profeta disse: olha, comunica lá para cá que eu vou estar com ele, que eu tenho algo a tratar com ele. Guarda o Senhor. Só que Obadias entrou em crise. Ser humano nós. Você quer que eu vou lá falar para cá? Você é o cara mais perseguido. Você é o inimigo número 1 do estado. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, parece que Obadias já tinha lido João 3,8, que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vem e para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. Obadias falou assim: eu, Elias, vou lá e falo com Acabe, Elias, vem aqui, vai que o Espírito Santo te pega, que pelo jeito era algo, né, que acontecia naquele tempo, o Espírito Santo te leva para um outro lugar e você não aparece. Quem que tem o pescocinho retirado do restante do corpo? O mordomo aqui, faça isso não. Elias convenceu Obadias: não, mas vai lá, eu estou falando, vou comparecer. Eu só sei que Obadias tomou uma coragem vinda do Senhor e foi lá e disse que Acabe, ou que Elias estaria conversando acerca da situação de Israel. Bem, eu anotei aqui que Acabe recebe Elias dizendo: tu és o perturbador de Israel, não é? É você que perturba Israel, ó seu profeta. Eles, você e a tua casa se desviam da palavra do Senhor, e sou eu culpado? Ainda teve uma lite. Você que é o culpado disso tudo que está acontecendo. Então Elias lança o desafio do Monte Carmelo na presença dos filhos de Israel. Olha só, Elias, eu coloquei aqui, enumerei aqui: Elias contra Baal, contra Jezabel, contra os sacerdotes de Baal, contra Acabe, contra o povo. O povo já havia se dividido. O povo já estava totalmente dividido. Então Elias tinha a seu favor somente a convicção da palavra. Só tinha tão somente a convicção da palavra no seu coração. Você já enfrentou coisas assim? Tudo contra, tudo trabalha contra o seu coração. A única coisa que te resta, e é tudo que você precisa, é ficar no esconderijo do Altíssimo. Você não tem nem mais palavras. Tem gente que se cala. A coisa é tão forte, a indignação é tão estarrecedora, que a pessoa vira muito calada. Calado com a esposa, calado com os filhos, calado com o marido, calado no trabalho, está sendo acachapado e não tem mais o que falar. Eu já falei tudo. E o pior é quando o seu calar vem em conjunto com o descrer.
Porque calar e estado de oração é uma coisa, agora a descrença é caverna. Aí não, Deus não tem esse plano para a sua vida. Então, seguindo aí o combinado, Elias lança o desafio no Monte Carmelo na presença dos filhos de Israel. Vocês sabem, vocês depois podem ver, chama o povo: ei, vocês têm que decidir a quem servir. Quem vocês acham que é Deus? Coração dividido. Um coração dividido não agrada ao Senhor. E nós sabemos que o desafio foi exatamente o altar para Baal, com 450 profetas. E Elias falou: a gente coloca o novilho, a madeira, nós tínhamos pedrinhas, mas nós não vamos colocar fogo. Não é, o cara morreu. Então nós não vamos mexer com fogo. Da mesma forma tem ido ao altar ao Senhor. E nós conhecemos a história. Do amanhecer ao meio-dia, clamando a Baal, para que Baal consumisse, e nada aconteceu. E aí Elias exagera, começa a zombar os caras. Pessoal, será? Não existe uma remota possibilidade de ele estar passeando, ele está meditando, ou quem sabe ele está tirando a soneca da tarde. Grita mais um pouco, mais alto, e nada. Aí acontece o autoflagelo. Eles começam assim: autoflagelar para que o sangue fosse oferecido a Baal, e nada acontece. Diferentemente do que conhecemos, não é verdade? Porque o sangue que foi derramado foi do nosso Deus, do Senhor, para nos tirar da miséria da caverna, do pecado. Ali Baal não teve condições de mandar absolutamente nada, e Deus falou: então agora é minha vez. Assim, uma linguagem conhecida. Só que Elias é abusado. Joga água. Joga água. Tá bom, Elias? Não, mais uma vez. 2 vezes. Tá bom, Elias? Não, mais uma vez. 3 vezes. Abusado. 3 vezes. Aí, a oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra fiz estas coisas. Caiu fogo que consumiu o holocausto, lenha, lambendo toda aquela água, e o povo caiu de rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A tua alma precisa dizer em todas as circunstâncias que o seu Senhor, Ele é Deus, o Deus que comanda todo o universo, o Deus que comanda todas as circunstâncias, o Deus do inimaginável da nossa mente limitada. Você tem que crer de todo o seu coração. Quanto tempo que você não vê o milagre de Deus na sua vida? Eu estou desafiando agora. Quanto tempo que eu não vejo o milagre de Deus? Quais as notícias que nós temos conhecimento que Deus operou um milagre, algo maravilhoso, algo fantástico? Aí você vai dizer: a salvação é porque eu estou falando que Deus, no milagre, Ele levanta o caído, Ele cura a enfermidade, o câncer, Ele levanta o tetraplégico, Ele cura. Porque a gente não está assim crendo lá essas coisas. Quando nossa alma disser: só o Senhor é Deus, e Ele é poderoso, meu irmão, para cuidar da tua vida, Ele é poderoso para te levantar dessa cadeira, Ele é poderoso para te libertar dessa droga, Ele é poderoso. Eu creio de todo o meu coração. Nenhum profeta de Baal
E Elias ainda ora para abundante chuva. A gente sabe o que aconteceu. Uma nuvem lá no horizonte, do tamanho. Você dá crédito ao seu Deus? Fala sério, você tem dado crédito ao seu Deus do fazer dele na sua vida? Ou nós estamos desesperados nas cordas? Pelo amor de Deus, igreja, pelo amor de Deus, Rogério. Acabe informa todo o ocorrido para Jezabel, que mandou um mensageiro dizer a Elias que a sua morte era certa. Agora eu quero chamar a sua atenção para um episódio, para algo que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Aparentemente, nós vamos olhar para Elias, que foi reprovado por Deus. O que você está fazendo aí, Elias? O que aconteceu após a ameaça? O que aconteceu após a ameaça? Elias se livrou até do seu servo, que seria um peso para ele, saiu em retirada, saiu em fuga, andou até a exaustão, se assentou embaixo de uma árvore, pediu a morte. Elias entrou num quadro claro de depressão. Meu Deus, cadê aquele homem do Carmelo? Cadê o Rogério do Carmelo? Cadê o Zé Maria do Carmelo? Cadê o Delones do Carmelo? Os feitos do Senhor na nossa vida parece que não aconteceu. Igreja, em nome de Jesus, temos que nos levantar. Se estamos prostrados, porque o Senhor vive, Ele é o Rei, Ele vai operar na nossa vida mesmo. Não abra mão dessa verdade, em nome de Jesus, senão você estará derrotado e lançado numa escuridão de uma caverna. Não abra mão de Deus, por favor, me ajude a não fazer isso também, por favor. O que eu quero dizer, irmãos, que parece imperceptível, mas todas as vezes, escuta isso, todas as vezes que você clama ao nome do Senhor, que você fala o nome de Jesus, que você faz a obra do Senhor, que as irmãs programam para as mulheres a bênção do Senhor, a reunião dos homens, tudo que passamos para o Senhor, isso acumula muita ira, muito ódio na região das trevas. Todas as vezes que você fala o nome de Jesus, as trevas estremecem. Se você fala que Jesus é o Senhor, as trevas estremecem ainda mais. Se você fala que Jesus é o seu Senhor, você é alvo do desafio, você é alvo da represália. Com certeza nós não vamos nos iludir com isso. Não devemos iludir as nossas casas com isso. Há um enfrentamento sim, porque nós deixamos num vespeiro Jezabel espiritual, acaba pervertido. Nós deixamos com essa gente e há um acúmulo, uma tensão espiritual que muitas vezes nós não atentamos e parece muito frágil. Uma simples ameaça fazer o que fez com Elias. O que às vezes você está enfrentando é uma carga excomunal por conta daquilo que você é para o seu Deus, porque o Senhor te ama, Ele te resgatou, Ele te coloca de pé, e por isso você vai ter enfrentamento sim, dentro da tua casa, onde quer que você esteja, porque você é alvo de impropérios por parte das trevas. Não vamos nos iludir, amados, não vamos ser meninos da fé. A Bíblia é clara: se sai um, vem uma legião, não é isso? Não vamos brincar com essas coisas, isso é muito sério. Igreja do Senhor, acorde. Rogério, toma juízo. O enfrentamento é contra as trevas que armam o tempo todo contra você. E você é usado para fazer a vontade de Deus. Quando você abraça com o calor de Deus, quando você tem a misericórdia de Deus, quando você tem trato conforme a mente de Cristo, há uma legião militando contra nós, mas nós somos mais do que vencedores. É isso que nós não podemos abrir mão. Elias vacilou, ele foi tão bem com relação à viúva, ele se manteve firme, calma lá. Deus traz a existência.
a gente pensa que muitas vezes o irmão está passando por uma tribulação, aí você fala assim, só isso? Tão pouco. Meu irmão, juízo. Você não sabe o que está passando no coração do irmão. Você não sabe o que ele está vivenciando. Aquilo que é muito pouco, quase nada para ele, é um estrondo. Mas o que é certo, escuta aqui em nome de Jesus, o que é certo é que o Senhor quer, diante dessa sociedade atrelada a tantas coisas malignas, o Senhor quer te levantar com o semblante dele, com o cheiro dele, com a influência dele. Ele é poderoso para usar a sua vida. Ele é poderoso para usar a sua vida. Estamos concluindo. Interessante que Elias, ele se faz de vítima. E aí ele sai em retirada. Ele encontra uma caverna totalmente depressiva. Veja, e o Senhor o encontra após 40 dias e 40 noites caminhando. E ele foge para uma caverna. E aí o Senhor, o que fazes ali, Elias? Essa pergunta me ajudou muito. Vai te ajudar. O que você está fazendo aí, Zezinho? Não é o lugar que eu tenho para você. O que você está fazendo aí, Cláudio? Sai daí. Que medo é esse? Que pavor é esse? Não é esse o plano. Vacileu. Ei! Glória a Deus. Meu projeto para a sua vida é algo muito mais excelente. Por que você está aí derrotado nessa caverna? E ele vem e diz, Senhor, mais uma vez o profeta está equivocado. Foram 2 vezes. A depressão de Elias, irmãos, foi um negócio sério. O Senhor sacolejou ele uma vez, tem lá o Elias! Você insiste nessa vida, sai dessa caverna, rapaz. Aí vem o nosso amigo. Aí é nós. Elias, Israel deixou a sua aliança certa. Meu filho deixou a sua aliança, minha filha deixou a sua aliança, meu pai voltou a fumar maconha. É um mar de lamentação. É isso que alimenta a sua alma para baixo. Porque tem o cair para cima e o cair para baixo. O cair para cima é quando Deus está trabalhando na sua vida e você cai para Ele. Cair para cima é cair para Deus. E cair para baixo é isso. É a murmuração. Derrubar os seus altares. Tipo assim, né? Ó Deus, até os teus altares. Mataram os seus profetas. Elias, você não está sabendo de muita coisa, Elias. Pelo menos 100 que foram protegidos, e tem 7.000 de Israel que não se dobraram a Baal. Está sabendo disso não, filhinho? Igreja. Ninguém gosta mais de ninguém. O que é isso? O Senhor levanta os seus profetas, os seus discípulos, eles estão ali exercendo a fé. Jamais ele deixará de ter um testemunho santo, e você é chamado a fazer parte disso. Fátima, nós somos chamados a fazer parte disso. Não vamos nos dobrar a Baal. Esse é o chamado. Gente, o que aconteceu no Carmelo? Eu sei que a luta espiritual é intensa, é muito grande, gente. Ninguém está dizendo que você está passando, não, pelo contrário. Só resta eu. O cara fala isso, só resta eu. Elias, a última bolacha do pacote. Ele está achando que ele é. E concluindo, irmãos, então, depois o Senhor ainda usou Elias para proferir a sentença contra Acabe e Jezabel. O nosso corte é só para aquilo que nós estamos refletindo aqui, mas o que podemos guardar nessa oportunidade, eu só vou citar. Primeiro, estaremos de pé enquanto nossas pernas estiverem firmadas em Deus. Esta foi a história de Elias.
enquanto ele esteve firmado no Senhor, sua base foi o Senhor, ele enfrentou, desde os pequenos problemas de incredulidade, até a ferocidade de Baal. Essa é a base. Qual tem sido a nossa base para o enfrentamento? Na rocha ou na areia? Você tem que sair daqui dessa noite cheio de Deus, vai enfrentar as adversidades da tua vida, porque o meu Deus vive. Esse placar de 7-1 que eu não gostei de falar, vou mudar esse negócio, porque o meu Deus é que vai fazer comigo. Eu creio, a sua base tem que ser o Senhor. Glória a Deus. O Deus que pactuou com você não será necessariamente, não. O Deus que pactuou com você não será necessariamente, o que Deus pactuou com você não será necessariamente comunicado ao outro. Então, o que Deus está fazendo na sua vida, talvez o seu irmão não vai entender, porque é com você. O seu chamado, a sua experiência, algo que é individual, personalíssimo, é com você. O Jorge só vai saber, mas é o que Deus falou com você. Às vezes não é compartilhado. A viúva não sabia de nada, mas Deus já havia falado com Elias. Às vezes Deus não vai socializar com você na íntegra os planos dele, mas há sempre um propósito que às vezes não vamos conhecer. A doença e a morte do filho da viúva deixou Elias confuso. Nem tudo Deus vai te falar. Continue essa cidade. Nosso refúgio é o Senhor, pois a batalha espiritual é algo que não suportaremos, e a fuga para o deserto, a caverna, é insuficiente para aliviar a pressão. Você não vai se aliviar na caverna, como Elias não se aliviou. Não adianta você ficar escondido. O que você tem que fazer é confessar as suas mazelas. Porque enquanto você não confessar e esconder as suas mazelas, lindo e maravilhoso, lindo e maravilhosa, mas às vezes você está numa caverna. Enquanto nós vamos confessar o Senhor, você vai estar atrelado a coisas que não te pertencem. O que você está fazendo aí? Nosso refúgio é o Senhor, pois a batalha espiritual é algo que não suportaremos, e a fuga para o deserto, eu estou repetindo, a caverna é insuficiente para aliviar a pressão. Eu soube, alguém falou aí para mim, que é lógico, o suicida, ele não quer morrer, ele só quer se livrar da dor. Elias não queria caverna, ele só queria se livrar da depressão. O Senhor tem uma obra a fazer através das nossas vidas, mas há outros que o Senhor também chamou. Jamais estaremos só. Basta confiar na providência divina e já mais tarda com falha. A minha pergunta nesta noite, e nós já estamos concluindo. Hoje, onde estamos espiritualmente a cada um aqui? Gostaria que você ficasse assentado com um bom aluno, para que a sua carne não te levasse a adormecer, a ficar desatento. Aonde estamos espiritualmente? No Monte Carmelo? Pode ser. Vivendo a alegria do Senhor, extasiado com Deus. Tem uma irmã que fala: irmãos, eu estou tão feliz com o meu Senhor. Monte Carmelo, está no monte. Você está vivendo isso? Essa experiência, ou tem tempo que você não passa por lá? O Senhor quer alegrar a sua alma. A segunda opção, você está em fuga, como Elias. O que é isso? Você está correndo, você está em fuga, você está
perdendo o jogo, você está como Elias estava, temeroso, você está buscando uma solução, uma primeira porta que se abra, uma primeira árvorezinha que você encontra uma sombra, arrebentado, você esqueceu do Carmelo, você está nesse trânsito, a sua vida está indo, e você não está percebendo, você vem aqui arrumadinho, cheirosinho, mas a sua vida está no deserto, você caminha para a caverna, você caminha para o esconderijo, você está assim, sem aquela alegria. Eu tenho visto irmãos assim, misericórdia, e às vezes a gente se sente assim, estou para baixo, ou já chegou a guerra. Nessa noite eu vim falar aqui em nome do Senhor. Se você está cabisbaixo, depressivo, pessimista, entristecido diante das lutas, decepcionado, frustrado, se sentindo o pior pessoa do mundo, se auto-sentenciando, eu vim aqui nesta noite em nome de Jesus para te dizer que Ele quer te tirar dessa caverna, para te levar para um outro momento da sua vida, que é a direção do Monte Carmelo. Ele quer te estabelecer nele, Ele quer ser a sua alegria, Ele quer ser a tua esperança. Tem tempo que você não fala com Ele, com o coração quebrantado, que você não se derrama diante dele gostoso, você não chora diante dele e diz: Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. Tem tempo que você está resistindo, escondidinho na sua caverna, e o Senhor quer te tirar dela hoje.